O título da palavra é o princípio da multiplicação. Eu quero ler lá em João capítulo 6 com você. Fala da multiplicação dos pães, né? Quando Jesus multiplicou os pães. Nós temos ministrado esses dias sobre família, sobre como ser próspero, satisfeito em sua vida, contente com aquilo que você é e tem. E nós queremos que você entenda que tudo que Deus nos dá é com o propósito que nós possamos multiplicar para alcançar outras vidas, para tocar em pessoas, para expandir o reino dele, para contribuir com o evangelho dele nessa terra. Então eu quero essa noite compartilhar sobre esse princípio da multiplicação. Quero ler com você primeiramente João capítulo 6, do verso 1 ao 13, amém? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Glória a Deus, igreja. Tem um outro texto também que eu quero compartilhar com vocês, mas eu não vou ler, eu vou só narrar, que está lá em Mateus 25, do verso 14 e 28. Depois você lê em casa. É o texto que fala a respeito de um senhor que investiu talentos na vida de 3 pessoas, no texto diz. A parábola dos talentos, né? Então aquele senhor, ele entrega 5 talentos para uma pessoa, entrega 2 talentos para outra, entrega 1 para outro. E a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos multiplicou e tornou aqueles 5 em 10. E aquele que recebeu 2 tornou em 4, multiplicou. E aquele que pegou só 1 talento, ele enterrou, porque achava que o Senhor era alguém muito rude, alguém muito ruim, alguém que talvez não fosse se alegrar com o que fosse fazer. Ele enterrou o talento. Mas os 2 textos que eu estou narrando aqui, falando, que eu li para vocês, irmãos, tem a ver com multiplicação. Tanto aquele dos talentos, como a multiplicação dos pães. Multiplicação, irmãos, é algo que está no coração de Deus desde o princípio. O nosso Deus, desde que ele formou o homem, ele colocou na terra e ele disse o quê? Crescer e multiplicai. Então a multiplicação, quando se fala, é em todas as áreas da vida. Nós temos ministrado que Deus quer nos fazer prósperos em todas as áreas da vida. No nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa área emocional, na nossa saúde, na nossa vida espiritual. Jesus promete isso, que nós seremos prósperos. E prosperidade, irmãos, não tem a ver somente com riqueza, como nós pregamos.
Então eu quero que você entenda que essa multiplicação, ela tem a ver com todas as áreas da sua vida também. E nós iremos compartilhar aquilo a respeito desses dois textos, que nós podemos usar para a nossa vida, para nós multiplicarmos aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Então, tudo que Deus tem colocado nas nossas vidas, desde a vida financeira, até mesmo como dons, talentos, aquilo que Deus tem nos entregue, nós precisamos o quê? Multiplicar, irmãos, levar à frente. Porque esse é o desejo de Deus, porque só assim nós iremos o quê? Alcançar outras pessoas, tocar no coração de pessoas, ajudar outras pessoas, que essa é a vontade de Jesus. Então, 2 Coríntios 9:10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o que come, também suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Então aqui nós vemos duas coisas. Nós vemos o quê? Aquele que dá semente e aquele que dá o pão. Amém? Semente para quê? Para multiplicar. Repita assim: semente, multiplica. Pão, provê. Amém? Jesus é o próprio pão da vida, no João 6 também diz isso. E eu quero que você entenda que ele diz aqui nesse versículo: aquele que dá semente. A semente tem a ver com aquele que vai multiplicar. Mas, irmãos, para que nós possamos multiplicar, nós temos que ter o pão, primeiramente, a provisão. Porque nós precisamos entender que a provisão e a semente, elas caminham juntos, amém? Então, esse mesmo Jesus é aquele que provê o pão, que nos dá o alimento, mas também que nos dá a semente para que a gente possa multiplicar. Então, você tem que tomar cuidado para que você, quando for comer o pão, não coma a semente também. Entenda que o pão é a provisão de Deus. E quando se fala em provisão de Deus, tem a ver com a bondade de Deus, irmãos. Quando você olha em Gênesis capítulo 3, a partir no verso 1, você vê a serpente tentando enganar a mulher. E no capítulo 3, no verso 1, ela diz assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E Eva responde: não, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, apenas de uma nós não podemos comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a pergunta dela, irmãos, era questionando a bondade de Deus. O que ela estava querendo dizer? Deus está dizendo para vocês que vocês não podem comer de tudo que Ele colocou no jardim. Eva diz: não, Deus disse que nós podemos comer de tudo, só de uma árvore, de um fruto que nós não podemos comer. Então ali, a serpente, irmão, sempre tentou questionar a bondade de Deus. E todas as vezes que nós declaramos que Deus é bom, nós estamos afirmando que essa bondade é a provisão, é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então o nosso Deus é aquele que vai nos prover em todas as áreas da vida. É aquele que vai trazer o alimento físico, mas o alimento espiritual sobre a nossa vida. É aquele que vai nos dar todas as condições para que possamos o quê? Viver nessa terra e caminharmos para a eternidade, mas também abençoarmos outras pessoas. O texto que eu li, irmãos, fala de talentos que foi entregue, de alguém que entregou talentos, mas fala também de um Deus que multiplicou. E quais são os princípios que eu quero caminhar com você essa noite? O primeiro princípio, irmãos, é que nós temos que crer que Jesus é o maior investidor e o maior provedor. Amém? Eu sempre digo para você que você precisa crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Nós ouvimos testemunhos e eu coloco pessoas para testemunhar para aumentar a nossa fé, para que a gente possa crer nesse Jesus. Então esse Jesus, irmãos, ele diz é aquele que dá a semente, mas também o que dá o pão. E o próprio Jesus, ele é o pão da vida que desceu dos céus, é ele que afirma em João 6. Nós estamos hoje diante de uma mesa onde nós temos o pão, que simboliza o corpo dele que foi entregue por nós, temos o suco que simboliza o sangue, mas simboliza muito mais do que tudo isso, simboliza aquilo que ele fez por nós nessa terra. A redenção, aquilo que nós já falamos. Irmão, se quer multiplicar, você precisa crer naquele que investe em sua vida, que é Jesus. Amém? E esse Jesus que investe em nossa vida, irmãos, ele é alguém que corre risco. Se nós formos olhar, Jesus arrisca em mim e em você, porque nós não somos pessoas perfeitas.
Jesus, quando chama aqueles homens para entregar os talentos, ali nós vemos Jesus como um investidor, se nós trouxermos para os dias de hoje. Amém? Imagine como se um empresário chegasse, um senhor, um investidor, e dissesse: eu vou investir em vocês três, eu vou dar 5 talentos para um, 2 para outro, e vou dar 1 para outro. Mas ali, Jesus estava investindo e correndo um risco, porque tanto poderia haver uma resposta de multiplicação, como eles poderiam perder aquilo que o Senhor entregou para eles. E um talento, trazendo para aquilo que é a área financeira, irmãos, representava muito dinheiro. Na época, para você ter noção, um talento representava 15 quilos de ouro. 15 quilos de ouro, um talento. 6.000 denários. Um denário representava um dia de trabalho de uma pessoa na época. Então, só um talento representava naquela época 6.000 denários. 15 quilos de ouro. Então, ele entregou 5 para um, quer dizer, multiplicando por 15 quilos, 75 quilos de ouro, né, para um. Né? Então, ali foi um risco. Imagine você hoje chegar para 3 pessoas e pegar algo tão precioso e colocar diante de você e dizer: agora vai, eu vou viajar, que é o que Jesus fez. Ele foi para os céus, e ele acreditou, ele investiu em mim e em você, porque ele tem nos dado não só as coisas financeiras, mas ele tem nos dado dons, né? Ele tem nos entregue tantas coisas, irmãos, e ele tem confiado. E isso, às vezes, eu digo assim, é um risco, porque eu e você, nós não arriscaríamos na vida de pessoas que nós não conhecêssemos. Eu não teria coragem, irmãos, de colocar 75 quilos de ouro na mão de alguém que eu não funcionário. Mas Jesus, ele acreditou em mim, continua acreditando em mim e você. Aleluia. Quando nós mesmos não acreditamos, ele continua crendo, acreditando em nós. E nós precisamos, irmãos, olhar dessa maneira. Por quê? Porque às vezes nós não queremos arriscar em algumas horas. E se você não arrisca, você nunca vai multiplicar o que você tem. Eu não estou dizendo que, mas se você for estudar a economia, você vai ver que quem investe em bolsas de valores, ele corre um risco. Ele pode enricar muito com aquilo que ele investiu, mas também pode perder tudo de uma hora para outra. É um risco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem quer multiplicar tem que arriscar. Olha para o seu irmão e diga assim: quer multiplicar, você precisa arriscar. Viu, Dona Socorro? Quer multiplicar, você tem que arriscar. Agora, só que nós temos que arriscar em Jesus, amém? Nós temos que arriscar através da nossa fé nele. Porque a fé, irmãos, é um risco, é arriscar. A fé é algo que ninguém vê. A fé é a certeza de algo que eu espero, mas eu não vejo. É a convicção de algo que eu desejo, mas não vejo. Então é um risco viver por fé. Mas como eu conheço Jesus e sei que ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos, eu vou arriscar tudo nele, amém? Quer multiplicar? A primeira coisa, creia naquele que você vai arriscar, em Jesus. Ele não só é aquele que nos dá o pão do dia a dia, ele não é só aquele que provê a cada um de nós, não é, irmãos, ele é aquele que investe em mim e em você, mas o investimento dele é pensando sempre no reino dele, nas pessoas. Deus nunca vai nos dar nada, irmãos, para nós ficarmos estagnados. Tudo que Deus colocar nas nossas mãos é para a gente multiplicar, para alcançar outras pessoas, para abençoar outras vidas, abençoar os órfãos, os necessitados, as pessoas que precisam. O propósito de Deus é sempre esse, irmãos. Multiplicar para alcançar outros. Mas o nosso desafio é crer que Ele investe e acredita em nós. Porque às vezes quem tem dificuldade de acreditar em si mesmo, terá mais dificuldade de acreditar que Deus pode acreditar em você. O texto diz que ele entregou os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E é interessante que ele olha para um e diz assim: eu posso investir 5 talentos, porque você é capaz de multiplicar esse. Eu posso investir 2 talentos, porque você é capaz de multiplicar. Eu posso investir 1 talento. Deus, ele sabe, irmãos, a capacidade de cada um de nós. Ele nunca vai lhe pedir algo, ele nunca vai fazer com que você entregue algo que ele sabe que você não pode fazer. Ele nos entrega os dons, ele nos entrega as finanças, tudo.
porque Ele sabe o que nós temos como capacidade para fazer. E é interessante que quando nós chegarmos diante dele, nós iremos prestar conta, e Ele não vai cobrar pela quantidade que Ele colocou, mas sim pela proporção. Porque o mesmo que multiplicou de 5 para 10, ou aquele que fez de 2 para 4, a recompensa é a mesma. Amém? Então, uma igreja que tem 10 mil pessoas, você vai encontrar uma igreja com 100 que a recompensa vai ser a mesma. Porque é de acordo com a capacidade. Ele diz que vai julgar e cobrar de acordo com a luz que nós temos, de acordo com o conhecimento, com aquilo que Ele tem nos entregue. Então não se preocupe, mas creia que Ele quer lhe usar para multiplicar, amém? Creia que você é capaz, mesmo na sua limitação. Talvez a sua capacidade não é igual ao do outro irmão, não é igual a de outra pessoa, mas caminhe naquilo que Deus tem para a sua vida. Não deseje ter o que os outros fazem, o que os outros têm. Eu quero ser igual. Não, queira ser e fazer aquilo que Deus tem para você. Ele sabe o que nós podemos realizar, mas Ele é alguém que arrisca em mim e você. E por isso nós vamos arriscar também na vida de pessoas. Eu, como pastor, irmãos, arrisco na vida de vocês. De vez em quando nós somos decepcionados, traídos por alguns. A gente ama, a gente cuida, a gente ajuda, né? E de vez em quando a pessoa nos decepciona, até mesmo sai falando mal, trai. Mas, irmãos, a minha função, assim como a de Jesus, é continuar arriscando, acreditando nas pessoas. Eu nunca vou deixar de acreditar nas pessoas, de arriscar, porque no dia que eu deixar de fazer isso, eu deixo de ser pastor. Amém? Você, como homem e mulher de Deus, mesmo não sendo pastor, você não pode deixar de acreditar nas pessoas. Claro que nós vamos olhar para Jesus e fazer aquilo que Ele vai nos mostrar para fazermos. Segunda coisa, irmãos, para nós multiplicarmos, nós temos que ter um coração grato, amém? Semeie gratidão antes da multiplicação. O que é que Jesus faz quando Ele chama os discípulos e pergunta: o que nós daremos para essa multidão toda? Irmãos, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, naquela época só contava os homens, porque a cultura não nomeava a quantidade de mulheres e crianças. Ali eram 5.000 homens, mas você pode colocar aí talvez mais uns 10.000, porque no mínimo talvez as mulheres eram na mesma quantidade e tinha crianças. Então era uma multidão enorme. E Ele diz que, o que é que nós faremos para alimentar essas pessoas? Elas não têm como voltar, porque elas estão cansadas. E a Bíblia diz que alguém compartilha com ele que tinha uma pessoa com 5 pães e 2 peixinhos. Qual é a primeira atitude de Jesus, irmãos, quando Ele pega os 5 pães e 2 peixinhos para multiplicar? Levantar os céus e agradecer ao Pai pela multiplicação. Aleluia! Quer multiplicar? Agradece antes da multiplicação, irmãos. Lança a semente, mas já seja grato. A oração que agrada a Deus é que quando a gente faz uma oração, já crendo que Ele vai fazer o milagre, já agradecendo a Deus pela resposta da oração, mesmo quando Ele não concretizou. Mas isso mostra o que é a minha fé, que eu creio que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Então, quer multiplicar algo, coloque diante dele, semeia, coloca a semente, lança a semente. E quando você lançar a semente diante dele, já diga: Pai, muito obrigado pela multiplicação, pelos frutos que virão através dessa semente. Eu não sei qual é a área que você vai lançar a semente, mas em qualquer área que você lançar a semente. E Deus me diz que esse ano é o ano de nós colocarmos, de entregarmos e semearmos. E só vai colher quem semeia, irmãos. Em qualquer área da vida. Qualquer área da sua vida que você quer colher, você precisa semear. Quer colher no seu casamento? Semeia nele, irmão. Semeia mais amor, semeia mais paciência, semeia mais, domínio próprio. Coloca a semente, lança a semente e já agradeça a Deus antes de frutificar, antes de ver a resposta. Não, pastor, mas será que meu marido vai mudar mesmo? Será que meu casamento vai melhorar? Irmão, se você lança a semente já duvidando, você não vai multiplicar. Mas quando eu lanço a semente, quando eu entrego, coloco diante daquele que pode fazer, e creio que Ele vai multiplicar, eu já oro agradecendo a Ele pela semente.
E isso, irmãos, move os céus, porque isso é fé. Aleluia? Isso ativa a fé. E com certeza Deus vai se alegrar disso e vai te abençoar para que você possa multiplicar. Aleluia? Então, seja grato. Jesus levantou 5 pães e 2 peixes. E a gratidão dele ao Pai, irmãos, alimentou uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, colocando mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestos. Amém? Todo mundo comeu à vontade, irmãos. E eu fico imaginando essa cena. Você já imaginou? Como é que se pega, levanta para os céus 5 pães e 2 peixinhos? E aí agora entrega para os discípulos e diz: e vai, distribui. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, a gratidão é algo que é indispensável para a multiplicação. Todo o processo, Deuteronômio 8 fala do processo que Deus tinha e desejava para o povo dele, quando fosse entrar na terra prometida. E ele diz: eu sou o Deus que entregou o maná, o pão para os seus pais, pão que seus pais nunca comeram antes, provisão. Deus estava dizendo para eles: eu sou aquele que provê, sou aquele que dá as coisas para vocês. E esse mesmo Deus alerta em Deuteronômio 8, cuidado que quando vocês tiverem casas boas, quando vocês tiverem carros bons, quando vocês tiverem uma vida boa, cuidado para que vocês não sejam ingratos, achando que tudo foi pela capacidade de vocês, que foi pela inteligência de vocês, pelo entendimento de vocês, que tudo foi vocês que fizeram pelo esforço de vocês. Esse é o cuidado, irmãos. Quem multiplica precisa entender que é Jesus que vai nos ajudar a multiplicar, que tudo que nós fizermos vem dele, amém? A provisão é dele, irmãos. É ele que nos dá antes. Lembra do que eu ministrei? Tudo é dele. O próprio Davi, quando ele fala em 1 Crônicas capítulo 29, ele diz o quê? Como nós podemos ser generosos, Senhor, se tudo vem de ti? Por isso que eu digo, é ele que traz a provisão, amém? Então tudo que eu for multiplicar, ele me deu primeiro. Por isso que o texto diz o quê? O apóstolo Paulo fala lá, ele diz assim: aquele que dá o pão para aquele que come, aquele que dá a semente para multiplicar, tem um pontapé inicial, irmãos. Você não pode semear algo sem semente, você não pode comer algo se não tiver comida. Por isso que ele diz: eu sou aquele que dou a provisão, mas vocês tomem cuidado, para que não sejam ingratos, quando vier a multiplicação. Então, sejam gratos a Deus, irmãos. Aprenda a ser grato, porque a gratidão vai nos fazer e nos levar a multiplicar. Aleluia. Terceiro princípio, irmãos, use toda a sua capacidade. Aquilo que Deus colocou diante de você, use para multiplicar. Não seja negligente. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, e o que recebeu 1 fez o quê? Enterrou. Ele devolveu para o Senhor o mesmo que ele tinha recebido. Ele não perdeu mais do que tinha recebido, não, ele só não multiplicou. E o fato dele não multiplicar levou o Senhor a chamar ele de quê? Servo mau e negligente. E quando você vai estudar negligência, tem a ver com preguiça. E o Espírito de Deus, ele nos entrega dons, talentos, né? Não é verdade? Ele nos dá provisão, ele nos dá tudo. Mas o que é que ele espera de nós? Que nós possamos nos esforçar, irmãos, para usarmos isso para o processo da multiplicação. Tem gente que já recebeu dons há muito tempo, talentos há muito tempo e enterraram. Só que você precisa entender que um dia você vai prestar conta de tudo que você recebeu dele. É a Bíblia que diz, não sou eu. Então não basta você guardar, não basta você estar aí, não, pastor, eu não tenho feito nada de errado. Eu só enterrei aqui, não estou usando aquilo que o Espírito de Deus me deu. Ele chama de servo mau e servo negligente. Então cuidado, irmãos.
Porque os talentos, os dons, as finanças, tudo que Ele nos entrega é com um propósito: contribuir com o reino de Deus, contribuir com vidas, sermos generosos com pessoas, abençoarmos outras vidas, levarmos o Evangelho de Jesus, falarmos do amor de Jesus para aqueles que não conhecem, abençoarmos pessoas que têm necessidades. É para isso que Ele faz. Então você não pode enterrar. Um talento que você tem, um dom que você tem, edifica a igreja, contribui com a igreja. E se você não tem vivido isso, você tem sido negligente. Cuidado com a procrastinação, irmãos. Não, pastor, eu vou fazer depois, eu não tenho feito até agora, mas vai chegar o dia que eu vou fazer. Quando você vai começar a fazer? Quando você vai começar a semear para poder colher, irmãos? Vai ficar o tempo todo usando esses argumentos? Não, eu vou fazer isso, não vou, eu vou esperar um pouco mais. Não, irmãos, chegou o tempo de você usar, multiplicar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu não sei o que Deus tem colocado na sua vida e você sabe, mas talvez nós temos sido negligentes em algumas áreas que poderíamos estar lá na frente multiplicando e ajudando outras pessoas. Mas às vezes a gente pensa, não, tem que ser algo grande demais. Não, irmãos, comece com aquilo que é pequeno, com aquilo que Deus colocou na sua vida. Todas as coisas grandes começam por aquilo que é pequeno. Você já sabe o que Deus entregou para você? Você precisa e tem uma responsabilidade de multiplicar isso. Porque isso é princípio de Deus para a nossa vida. É isso que agrada o coração de Deus. O que não é usado, irmãos, se perde. Diga misericórdia. Aquilo que Deus nos entregou, se você não usar aquilo que Deus te entregou, se você não usar, se você enterrar, vai se perder. Porque é isso que nós vemos no texto. Ele diz, tira daquele que enterrou e dá para aquele que multiplicou para 10. Por quê, irmãos? Porque se nós olharmos para Deus como investidor, Ele vai investir naquele que multiplica, e não naquele que enterra. Se você estivesse no lugar de Deus, você faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Eu pegaria daquele que é negligente, daquele que é preguiçoso, daquele que não quer usar, e entregaria para aquele que multiplica. Amém? Para aquele que contribui com a igreja, para aquele que contribui com a sociedade, para aquele que contribui com as pessoas, para aquele que faz algo. Mas aquele que enterra, que fica na mesma, que não cresce, que não prospera em nada, que não multiplica, irmãos. Até o que tem, a Bíblia diz que será tirado e entregue àquele que tem mais. E às vezes a gente fica chorando, né? Não, Deus é ruim, porque tirou o pouquinho que a pessoa tinha. O pouquinho porque não multiplica. O nosso Deus não é um Deus de miséria, irmãos. A Bíblia diz que Deus, nosso Deus, Ele deseja que nós vivamos uma vida de prosperidade. E Ele, prosperidade para abençoar o reino dEle, outras coisas, amém? Então, cuidado. Use a provisão, mas não coma a semente. Glória a Deus. Tem crente que come a semente que é para multiplicar. Aí Deus dá as coisas, e aí ele come até a semente que era para usar para multiplicar. E aí não consegue multiplicar, irmãos. Cuidado com a semente. Come só o pão, amém? Se alimenta daquilo que Deus tem dado, mas usa isso para multiplicar. Quarto princípio, irmãos. Saia do mar e suba no monte. A multiplicação, irmãos, que Jesus fez, não foi ao nível do mar, foi no monte. Quando você olha a expressão no monte na Bíblia, você vai encontrar que o monte sempre foi um lugar em que as pessoas ouviam Deus. Quando eu digo assim, saia desse mar, saia desse nível raso, e comece a buscar Deus em lugares mais altos, aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Saia das opiniões rasteiras de pessoas que não contribuem com a tua vida. Deixa de ouvir alguém que não contribui com a tua vida e começa a ouvir pessoas que querem te fazer prosperar, crescer para abençoar outras vidas. Para de se preocupar com as opiniões dos outros, amém? E comece a olhar para aquilo que Jesus vê em você. Se preocupar com aquilo, como Deus vê a sua vida, o que é que você tem feito. Então, pergunte para Deus, vá para um lugar mais alto. Monte é lugar de ouvir Deus, amém? Então, antes de tomar uma decisão, quem multiplica, ouve Deus, irmãos. Os grandes homens da Bíblia, todas as vezes que iam tomar decisões, eles buscavam ouvir Deus.
para que você multiplique e multiplique da maneira correta. Porque tem pessoas que podem multiplicar da maneira errada. Multiplicar para aquilo que não é a vontade de Deus. Quinta coisa, aprenda a dar e a distribuir. Glória a Deus. Essa é uma dificuldade de todos nós. O que é que Jesus fez? Distribuiu o pão, os pães e os peixes, amém? Mas ele distribuiu, irmãos, porque alguém, um menino, tinha lembrado de levar 5 pães e 2 peixes no meio de uma multidão. E esse menino levou, e quando pediram para esse menino, ele tinha um coração bondoso ao ponto de dar o que ele tinha levado, para que Jesus multiplicasse. Você já pensou, quando Jesus pergunta para os discípulos, como nós alimentaremos? André diz, nem 200 denários daria para comprar comida suficiente para essas pessoas. Aliás, Felipe. Aí André diz assim, mas tem um menino. Irmãos, no meio de milhares de pessoas, só um menino lembrou de levar comida. E esse menino levou essa comida o quê, irmãos? Pensando somente nele? Não. Porque na época a cultura, os costumes diziam que se fosse pensando só nele, ele teria levado somente um peixe e um pão. Mas ele leva 5 pães e 2 peixes. Não era só para ele comer, irmãos. E tanto é que quando o discípulo pede para ele, para entregar para Jesus, ele tinha todo o direito de dizer o quê? Só eu trouxe, os pães são meus, os peixes são meus, eu vou comer. Se quisesse ter comido, tinha trazido cada um, mas não. Ele tinha um coração bondoso, um coração disposto a dar. Então tudo que Deus tem provido na nossa vida, tudo que Deus tem nos entregue, é para que possamos ter um coração doador, abençoador, para distribuirmos para aqueles que necessitam também, irmãos. Não é que você vai dar tudo que você tem, não, irmãos. A gente não pode dar tudo porque tem que ter a semente. Mas, irmãos, ninguém vai multiplicar se não tiver um coração doador. Jesus nos ensina isso. E um coração doador é um coração que distribui com as pessoas. O pouco que você tem pode abençoar outra vida. O muito que você tem pode ser dado para abençoar outra vida. Não importa o que você tem, a quantidade que você tem. O que importa é o seu coração. Quer ser alguém que multiplica no reino, irmãos? Tenha um coração doador. Porque o rei vai investir naqueles que tenham preocupação de distribuir aquilo que ele dá. Aquele menino podia ter ficado com os pães só para ele, os peixes só para ele. Podia ter vendido se quisesse. Ia ganhar muito dinheiro, como muitas pessoas fazem, né? Quando o açaí está lá embaixo, depois o preço sobe, quem tem muito açaí ganha dinheiro. Aquele menino não pensou só nele. Você não pode só pensar na sua vida, você tem que pensar nas pessoas que precisam de Jesus. Você tem que pensar naquilo que Deus tem colocado na sua vida para multiplicar para outras vidas. Isso aqui celebra isso, irmãos. A ceia tem a ver com a libertação, com a redenção, com o entendimento de que nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue precioso de Jesus, e fomos comprados para sermos mordomos, administrarmos aquilo que é aquele que nos entrega, que é Deus, e para distribuirmos para outras pessoas. Você precisa aprender a dar. Glória a Deus. E quando se fala na vida financeira, você talvez diga assim, pastor, mas eu já sou dizimista. Deixa eu te falar uma coisa, o dízimo é o básico. Porque o dízimo não é seu, a Bíblia ensina em todos os lugares, o dízimo é dele. Amém? O dízimo você não dá, você devolve para aquele que é dono. Você começa a semear quando você pega a oferta. Porque é a oferta que te faz prosperar, a oferta que te faz multiplicar. O dízimo só faz proteger. O dízimo que nós entregamos não é nosso, é de Deus. Eu sei que é a oferta também, mas ele disse o quê? Que nós teríamos que entregar 10%, que era o dízimo que é dele, mas dos 90%, que é o que nós ficamos para administrar, é desse que nós vamos distribuir, é desse que nós vamos doar, é desse que nós vamos abençoar pessoas. Mas essa é a grande dificuldade, irmão, nossa. Peça a Deus hoje para mudar o seu coração. Eu peço todos os dias para Deus mudar o meu coração, para que eu tenha um coração mais abençoador. Porque à medida que nós começarmos a viver, irmãos, o princípio de dar, nós vamos experimentar coisas extraordinárias, aleluia.
Lucas 6,38 diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada e sacudida, transbordante. Amém? Dá e dá-se-vos-á. Se você der, Deus vai te dar de uma maneira extraordinária, transbordante. Porque o que Deus sonda é o coração, esperando que a gente dê uma resposta. E falando em resposta, nós como igreja precisamos ser resposta para as pessoas que estão perdidas aí fora, para as pessoas que estão necessitadas aí fora. A igreja, irmãos, tem que ser resposta, como aquele menino foi. Aquele rapaz, irmãos, foi resposta para uma multidão, amém? Porque se ele não tivesse nada, Jesus tinha feito milagre? Tinha, mas Jesus usa aquilo que nós temos. O Espírito de Deus sempre vai usar aquilo que nós temos para fazer o milagre. Glória a Deus. Ele tem poder para fazer, mas ele usa o natural para fazer o sobrenatural. Então ele usa os 5 pães e os 2 peixinhos para multiplicar. Então aquele menino foi resposta para aquela multidão. Jesus foi resposta. E nós como igreja precisamos ser resposta. As pessoas precisam ver em mim e em você algo diferente, irmãos. Alguém que verdadeiramente ame, alguém que se preocupe, alguém que tenha um coração bondoso, alguém que possa contribuir com a vida de outras pessoas. Nós precisamos ser resposta nesse tempo como igreja. Aleluia. 6ª coisa e última. Entenda o propósito de Deus na sua situação atual. Quer multiplicar? E talvez você diga assim: pastor, mas como é que eu posso multiplicar se eu estou passando por lutas, dificuldades, problemas, crises, né? Se eu não estou tendo nem para mim mesmo. Pastor, eu já ouvi pessoas dizendo assim: quando eu estava no mundo, quando eu não estava na igreja, minha vida era melhor ainda. Aí eu vim para a igreja, parece que tudo ficou mais difícil. Você já ouviu isso? Talvez já declarou isso, né? Eu tinha uma vida financeira boa lá fora. Só que você não diz que antes você não dormia direito, né? Que você não tinha paz, que você não vivia a verdade, que você não tinha a alegria que você tem hoje, que você vivia uma vida de engano. Saiba, irmãos, entender o propósito de Deus na sua situação. O texto da multiplicação diz que Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas mesmo assim ele pergunta para os discípulos. Ele gera um questionamento. Por quê? A Bíblia diz que porque Jesus queria provar o coração deles. Aqueles que querem multiplicar, irmãos, tem que ter um coração disposto a entender as provas. Quando é Deus nos provando. Se você veio e tem algo que você sabe que não foi Deus que lhe deu, muitas vezes Deus vai tirar. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Às vezes Deus vai ter que destruir para poder construir novamente. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não trabalha com aquilo que é errado, Deus não trabalha com aquilo que é ilícito, Deus não trabalha com aquilo que é fruto de engano, de mentira, de roubo. Deus não trabalha. Porque o processo dele de multiplicação é para aquilo que é o melhor, para aquilo que é o correto. É para abençoar e não para trazer maldição. Então, muitas vezes a gente vem do mundo e nós temos coisas que vieram que são fruto não da justiça, como o texto diz, mas de injustiça. E a gente quer que Deus nos aceite com aquilo que não é correto, que não é certo, que não é aquilo que agrada o coração dele. E aí Deus nos prova nessa hora para saber, irmãos, se realmente nós estamos dispostos, se Ele pode investir em nós para multiplicarmos ou não. E às vezes Deus vai destruir algumas coisas, e dentre isso, até mesmo coisas financeiras, né? Nós temos um pastor que nós conhecemos que ele era empresário, irmãos. Eu conheci muitos anos antes dele servir Jesus. Ele era um grande empresário, ele era representante de várias bebidas, de muitas coisas. Fazia muitos negócios. E quando ele veio para Jesus, ele entendeu que ele precisava tornar aquilo lícito. E Deus começou a tirar aquilo que era errado, que era fruto da injustiça, que era fruto do erro. E ele foi perdendo tudo. Mas ele decidiu perder tudo que era natural, mas não perder Jesus. Amém? Deus foi destruindo aquilo que ele tinha construído.
Porque aquilo que nós multiplicamos pela nossa força, pela nossa capacidade, não é a multiplicação saudável que agrada o coração de Deus. Irmãos, e não é simples, não é fácil, mas por isso que nós temos que arriscar em Jesus, por quê? Porque Ele arrisca em nós, é por isso que nós temos que viver por fé. E nós precisamos ser sinceros para questionarmos, amém? Tem algo na sua vida que não está funcionando, que não está dando errado? Comece a questionar, irmãos, comece a vasculhar, comece a perguntar. O que está acontecendo? Por que não dá certo? Procure uma resposta. Você precisa buscar entender, amém? Senhor, por que as coisas não estão funcionando? Às vezes você vai dizer, pastor, eu tenho sido fiel à minha esposa, eu tenho sido dizimista, tenho sido isso, tenho sido aquilo. Mas, irmãos, tem algo que Deus está querendo ainda consertar na tua vida. E você precisa entender isso. E Deus espera e deseja que você busque a resposta para isso. E não vá com o coração buscando um culpado para isso. Vá com o coração sincero perguntando para Deus o que é a resposta. Porque às vezes Deus está só querendo te provar. Essa semana eu li o livro de Jó. E quando a gente lê o livro de Jó, né? A Bíblia, o livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem íntegro, correto. Deus, diante do anjo Satanás, ele diz o quê? Não há nenhum homem na terra íntegro como meu servo Jó. O cara era tão íntegro e correto, irmãos, que quando os filhos dele faziam festa, ele entregava oferta para cobrir os pecados se os filhos tivessem pecado. Antes de Deus dizer, não, teu filho pecou, ele já lá entregava a Deus, já consertava o erro. Íntegro, irmãos, correto. Mas Deus provou esse homem. Se Deus provou Jó, irmãos, Ele nos prova também. O texto diz que quando perguntaram, Filipe disse, não tem, nem 200 denários compra, mas Jesus diz, só perguntou aquilo para provar o coração. Deus está querendo provar o nosso coração, amém? E se nós formos aprovados, Ele vai nos entregar, investir em nós, arriscar em nós, para que possamos multiplicar. Diga assim, o meu Deus é o Deus da provisão, mas o meu Deus é o Deus da multiplicação. Amém? Tudo que nós temos é Ele que nos dá. Glória a Deus. Tudo que nós somos é resultado dEle, irmãos. Nunca deixe o diabo te enganar com relação a pensando o contrário. Mas tudo que Ele tem nos dado é com o propósito de abençoarmos o reino dEle, alcançarmos pessoas, abençoarmos pessoas necessitadas, trazermos o Evangelho para aqueles que não conhecem. O significado disso aqui, irmãos, é cruz, é redenção, é Páscoa. Aleluia. Páscoa é a libertação. Nós celebramos isso aqui sendo grato a Ele, por quê? Porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu, nos comprou, como a Bíblia diz. Todas as vezes que a gente toma da ceia dele, nós estamos relembrando isso. Mas também somos gratos pelo nosso irmão, pela comunhão que nós temos um com o outro, pelo corpo de Cristo, que nos ajuda a permanecer, por tudo que Ele é e tem feito nas nossas vidas. Diga assim, eu vou multiplicar. Aleluia, irmãos? Esse ano é o ano de frutificarmos, dar frutos. E não só dar frutos, esses frutos precisam multiplicar, irmãos, porque precisam transbordar e alcançar outras pessoas. Deus não quer só te entregar para você ficar se alegrando com aquilo que você tem. Deus quer que você se alegre quando os outros também tiverem resultado através do que você é e tem. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, amém? Fala com Ele aí, agradeça a Deus aí. Seja grato a Ele. Ore a Ele e peça para que Ele te ajude. Ele é o Deus que provê, que te dá o alimento. Ele é o Deus que te dá a tua casa. Ele é o Deus que dá o teu carro. É Ele que dá a tua saúde. Ele é o Deus que abençoa o teu casamento. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus da bondade. O diabo sempre vai tentar com que a gente acredite o contrário, como ele fez desde o princípio. Mas o nosso Deus, a bondade de Deus, irmãos, provê tudo o que nós necessitamos. A autoridade de Deus, irmãos, restringe, nos ajuda a não pecarmos, restringe quando nós quisermos errar.
mas a semente que Ele tem nos dado nos ajuda a multiplicar. Peça a Deus hoje para te ajudar. Diga: Senhor, me ajuda a não comer a semente que o Senhor tem colocado na minha vida. Eu quero comer somente o pão, o alimento. Eu quero usar tudo que o Senhor tem como provisão para a minha vida, para a minha família. Mas a semente é para multiplicar e abençoar outras vidas. Eu não quero enterrar os talentos que o Senhor tem me entregue, os dons que o Senhor tem me entregue. Senhor, me perdoa por ter enterrado, ter sido negligente. Mas eu quero multiplicar, eu quero alcançar outras vidas, eu quero transbordar de tudo que o Senhor tem para mim, tem me entregue. Eu quero que pessoas sejam tocadas, eu quero ser resposta na vida de outras pessoas. Diga para ele hoje à noite, ore aí com ele, fala com ele, e diz: eu quero ser resposta para a vida dos meus parentes, dos meus familiares. Eu quero que eles vejam em mim uma resposta para aquilo que eles têm como questionamento, para aquilo que eles têm como dúvida. Porque eu quero ser um imitador de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, papai, eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, coloca em nós um coração disposto a multiplicar. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós estivemos contentes com aquilo que nós temos hoje, que temos vivido, e nós temos, ó Deus, não temos olhado para outras pessoas, para a necessidade do nosso próximo. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos, Pai, abençoar a vida daqueles que precisam. Queremos, ó Deus, abençoar não só com a vida financeira, mas com a Tua verdade. Queremos ser pessoas que sejamos exemplos para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para onde estivermos. Que possamos ser alguém que as pessoas olhem e vejam como resposta para a vida delas. Como aquele rapaz que só foi lembrado no livro de João. Em nenhum outro evangelho foi lembrado. Mas João escreveu sobre ele. Aquele menino foi resposta para uma multidão. Porque ele confiou em Jesus. E ele entregou 5 pães e 2 peixinhos. Nós queremos colocar diante do Senhor hoje aquilo que nós temos e somos. E queremos te pedir, Senhor, usa isso. Nos ajuda a usarmos, papai, tudo que somos e temos para multiplicarmos na vida de outras pessoas. Nós queremos multiplicar Cristo através de nós, na vida de outras pessoas. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: a bondade provê, a autoridade restringe, a semente multiplica. Aleluia. Nunca esqueça disso, mas a bondade de Deus é sempre para prover. É por isso que nós declaramos a bondade dele todos os dias. Que o Senhor nos ajude